Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de espiritualidade no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. O motivo deste vídeo é para uma reflexão acerca do sacramento da confissão, também chamado de sacramento da penitência, reconciliação. Eu tenho aqui um texto muito bonito e muito esclarecedor da comunidade Canção Nova. Está lá no setor de formação do site cançãonova.com. Vamos a esta reflexão. O sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Jesus Cristo. O sacramento da penitência é a volta a Deus. Quase todos os dias caímos e nos levantamos. Pequenas quedas e grandes tombos. Ninguém quer ficar no chão. Pisamos em falso porque não enxergamos bem os passos e o caminho de Jesus. Erramos de caminho. Atrapalhamos a caminhada uns dos outros. Mas o nosso bom Deus sempre nos dá a mão para nos deixarmos conduzir no caminho dele, que é o caminho da irmandade. Aqueles que se aproximam do sacramento da penitência, reconciliação, confissão, obtêm da misericórdia divina o perdão da ofensa feita a Deus e, ao mesmo tempo, são reconciliados com a igreja que feriram, pecando contra ela. E essa igreja colaborará para a conversão desses seus fiéis com caridade, exemplo, oração. O sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Jesus Cristo, com o qual o sacerdote perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Sobre o sacramento da confissão, devemos analisar o seguinte: os homens são pecadores. Os homens aqui no sentido de humanidade. A humanidade é pecadora. Diz a Sagrada Escritura: o justo cai 7 vezes por dia. Está lá em Provérbios 24, versículo 16. Não há homem que não peque. Eclesiástico, capítulo 7, versículo 21. Aquele que diz que não tem pecado faz Deus mentiroso. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 10. O livre-arbítrio, a nossa liberdade, o livre-arbítrio humano permite ao homem realizar atos contrários ao seu Criador. Por isso, é necessário obter o perdão desses pecados, desses atos contrários ao seu Criador. Nesta porta do Senhor, só o justo pode entrar. Salmo 117, versículo 20. Não sabeis que os pecadores não possuirão o reino de Deus? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9.
Sabendo que somos pecadores, nosso Senhor Jesus Cristo instituiu o sacramento da confissão. Então, qual é o meio para alcançarmos o perdão de nossos pecados? A nós cristãos é ensinado na primeira epístola de São João. Se dizemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. 1 João, capítulo 8, versículo 9. Todavia, aquele que esconde os seus crimes não será purificado. Aquele, ao contrário, que se confessar e deixar seus crimes, alcançará a misericórdia. Provérbios 38, versículo 13. Não vos demoreis no erro dos ímpios, mas vos confessai antes de morrer. Eclesiástico 17, versículo 26. Eclesiástico 17, versículo 26. É importante essa nossa reflexão, hein? A confissão não é nova. Ela já existia no Antigo Testamento, no Velho Testamento, no Primeiro Testamento. Mas ela foi elevada à dignidade de sacramento por nosso Senhor Jesus Cristo, que conhecia a fraqueza humana e desejava salvar os seus filhos. Como tudo concorre para o nosso bem, nosso Senhor tem o poder de nos perdoar os pecados. Como vemos, por exemplo, na passagem bíblica de São Mateus. Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Mateus 9, versículos de 2 ao 7. Jesus transmite esse poder aos seus apóstolos, dizendo: assim como o Pai me enviou, isto é, com o poder de perdoar os pecados, assim eu vos envio a vós, ou seja, dotados do mesmo poder. E para dissipar qualquer dúvida, continua soprando sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Como se dissesse: recebei um poder divino. Só Deus pode perdoar os pecados. Pois bem, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E àqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão os retidos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 21, versículos de 21 a 23. A conclusão é rigorosa. Cristo podia perdoar os pecados. Ele comunicou este poder aos apóstolos e, por eles, aos sucessores dos apóstolos, pois a igreja é uma sociedade que deve durar até o fim do mundo. Mateus 28, versículo 20. O livro dos Atos dos Apóstolos refere-se a quem se convertia. Vinha fazer a confissão das suas culpas. É este o texto. Vinha fazer a confissão das suas culpas. Atos 19, versículo 18. Aqui nós começamos a refutar uma argumentação dos nossos irmãos protestantes, onde cada um se confessa diretamente a Deus. A confissão deve ser a um presbítero, a um padre, a um sacerdote. Pelo próprio livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, quando se afirma que o convertido vinha fazer a confissão, fica claro que era necessário um deslocamento da pessoa para realizar a confissão junto aos apóstolos, pois o verbo vir é usado por quem recebe a visita do penitente.
Se a confissão fosse direta com Deus, bastaria pedir perdão de seus pecados sem precisar ir até a igreja. Aliás, o apóstolo São Tiago é muito explícito a esse respeito. Ouçam o que ele diz. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz ele, e orai uns pelos outros, a fim de que sejais salvos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Isto é, confessai vossos pecados a um homem que tenha recebido o poder de perdoá-los. Não é a qualquer homem, um homem que tenha recebido o poder de perdoá-los. De qualquer forma, a instituição do sacramento deixa claro o poder que nosso Senhor conferiu à sua igreja. Sem a vontade de se confessar com um outro homem, o pecador demonstra que seu arrependimento não é profundo, pois ele não se envergonha mais de ofender a Deus do que de expor sua honra. No fundo, ama a si mesmo mais do que a Deus e pode estar a cometer um outro pecado, ainda mais grave, contra o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas em não existindo um padre, como confessar-se? E como ficam os homens do Antigo Testamento? Contrição e atrição. A contrição consiste em pedir o perdão de seus pecados por amor a Deus. A atrição, por sua vez, consiste em pedir o perdão dos pecados por temor do inferno. A primeira, contrição, chamada de contrição perfeita, apaga os pecados da pessoa antes mesmo da confissão. Todavia, só é verdadeira se há disposição de se confessar com um padre. Foi desta forma que se salvaram os justos do Antigo Testamento. A atrição só é válida através do sacramento da confissão, o qual é eficaz mesmo se há apenas medo do inferno. Ninguém duvida de que o sincero arrependimento dos pecados, com firme propósito de não pecar mais, e satisfação feita a Deus e aos prejudicados, eram no Antigo Testamento condições necessárias e suficientes para obter o perdão de Deus. O mesmo vale ainda hoje para todos os que desconhecem nosso Senhor Jesus Cristo e seu Evangelho, desde que sigam a lei natural, e para os que não têm como se confessar, desde que tenham um ato de contrição perfeita. Mas quem em seu orgulho não acredita nas palavras de Cristo ressuscitado, com as quais ele instituiu o sacramento da penitência e por isso não quer se confessar, não receberá o perdão, pois não ama a Deus verdadeiramente. Cada pecado é um ato de orgulho e desobediência contra Deus. Por isso, Cristo se humilhou e tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Cristo se humilhou e tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Para expiar o orgulho e a desobediência dos nossos pecados. Para quê? Para nos merecer o perdão. Por isso ele exige de nós este ato de humildade e obediência na confissão sacramental, na qual confessamos os nossos pecados diante do seu representante, legitimamente ordenado e conforme a sua promessa. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Lucas 18, versículo 14. Alguns protestantes aliciam os católicos para sua denominação, com a promessa de que, depois do batismo pela imersão, estariam livres de qualquer pecado e nem poderiam mais pecar. Consequentemente, concluem que não haveria necessidade de confissão. Apoiam essa afirmação nas palavras bíblicas de 1 João,
capítulo 3, versículos 6 ou 6º e 9º. Todavia, basta confrontar essa passagem com outra do próprio João apóstolo, 1 João, capítulo 1, versículos do 8º ao 10º, para perceber que a conclusão é precipitada. Veja, ouça o que diz o apóstolo João. Se dissermos que não temos pecado algum, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e nos perdoa os nossos pecados e nos purifica de toda a iniquidade. Se dissermos que não temos pecado, taxamo-lo de mentiroso e a sua palavra não está em nós. Portanto, irmãos e irmãs, todos os homens, todas as pessoas necessitam de misericórdia divina e os sinceros seguidores da Bíblia recebem-na agradecidos no sacramento da confissão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, creia, Ele proverá. Deus pode tudo, nada é impossível para Deus. E do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, temos esta expressão, Maranata, ou Maranatá, com acento na última sílaba, como ensinam os professores católicos, os padres católicos. Maranatá significa vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor, Senhor, vem. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos, quando Ele nos levará para a vida eterna. Quer dizer, levará quem se arrepender dos seus pecados, pedir perdão e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. 3 pessoas numa só, formando a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus vai nos julgar na sua segunda vinda. Maranatá, vinde, Senhor Jesus. E nós queremos, desejamos todos ser absolvidos. Arrependa-se, peça perdão e confie que Jesus é Deus. Shalom! Nos encontramos na volta de Jesus. E o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. A plena felicidade teremos no paraíso na segunda vinda de Jesus Cristo. Shalom! Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio e canal do YouTube Paulo Roberto Maciel. A paz.